Yeah. Boa tarde, estamos ainda? Yeah. Boa tarde. Sejam bem-vindos uma vez mais a um conversatório ele que está sendo levado a cabo pelo Colégio Mundial de Moçambique. Nesta ocasião, eu, Matias Alvarado, serei o anfitrião e temos a Rodrigo Ferreira uma vez mais conosco e eu lhe dou a palavra para que se apresente. Muito boa noite a todos de Moçambique, a cada um que está nos acompanhando agora. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. Mais uma vez, gratidão a esse povo lindo, abençoado, que eu tive o privilégio já de visitar algumas vezes. E a gente está aqui juntos para conversar e aprender um pouco mais juntos. Então, obrigado a você, Matias, a todo o suporte que nos é dado, e eu espero que seja de grande valia para cada um de nós essa conversa. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Rodrigo, por aceitar o convite e acho que já podemos começar. Muito bem, então, Matias. Eu trouxe um assunto hoje para a gente estar conversando e aprendendo juntos, que é falar em tempo de crise, tempo de dificuldade, tempo de mudança. Quando a gente fala sobre esse assunto, não necessariamente estamos a falar somente da Covid-19 ou de alguns assuntos nesse sentido, mas estamos a falar de mudanças, de profundas transformações que o mundo tem passado. É certo que os caminhos que nos trouxeram até aqui não serão os caminhos que vão nos levar daqui para frente. Então, eu trouxe um tema muito atualizado, muito contextualizado, para a gente aprender juntos e descobrir algumas habilidades, algumas atitudes que nós temos que ter ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, para a gente vencer esses tempos de crise, para a gente passar por esse momento e, acima de tudo, ter aprendizados. Eu costumo dizer que a crise ela tem algumas características, a crise ela tem algumas fases. E uma das fases é que toda crise tem um aprendizado. E toda crise traz oportunidades. E ela tem um fim. A verdade é que a gente vai vivendo em sociedade, a gente vai aprendendo, a gente vai passando por momentos em que nós até nos fortalecemos, ganhamos resistência para que a gente possa estar inovando, estar aprendendo e estar, acima de tudo, se aperfeiçoando. Eu tenho certeza que eu falo para um público que gosta de aprender, para um público que está procurando se contextualizar com cada um dos momentos. Então, eu preparei alguns slides e eu vou compartilhar aqui conosco para que a gente possa ter como base o nosso trabalho nesse momento. A primeira coisa que eu acho que é importantíssimo a gente ter como atitude para esse tempo de crise é fazer um balanço geral. O que é fazer esse balanço geral? Nada mais, nada menos do que você entender o que está acontecendo. Porque existem pessoas, eu não sei se é o caso de alguém que está nos acompanhando, que tem um perfil de comportamento que vai deixando as coisas acontecerem sem fazer uma avaliação. Quando eu falo em fazer um balanço geral, nada mais eu estou a falar do que você analisar os cenários em que você está na sua vida no momento, ou seja, o seu cenário atual, e você imaginar quais as atitudes que você pode ter neste momento para minimizar os impactos dessa possível crise que talvez eu e talvez você nós venhamos a estar passando. Então, fazer um balanço geral. O que é um balanço geral? É você fazer um checklist, é você apontar em que momento da sua vida em que você está. Primeira dica para fazer um balanço geral é você avaliar o seu ano de 2021 relacionado aos seus 2 últimos anos. Você está avançando? Você está no mesmo nível ou você regrediu em alguma área da sua vida? Como a gente está a falar para um colégio, para uma instituição de ensino, é muito importante a gente fazer essa avaliação. 2021 começou, temos aí 40 e poucos dias do ano. O nosso cenário pessoal, a sua vida, a sua família, o seu comportamento profissional em relação a 2020, em relação a 2019. Hoje você percebe um avanço, você percebe uma estabilidade ou você percebe algum tipo de retrocesso? Isso é um balanço geral. Eu chamo isso de autoavaliação. E as pessoas têm que aprender, você que está me acompanhando agora, e eu falo isso com muita simplicidade, com muita humildade,
a se comparar consigo mesmo. Porque nós temos uma cultura, aqui no Brasil temos muito isso, de se comparar com o outro, né? A gente se compara com o vizinho, se compara com o irmão, com o tio, com o primo, com o colega de trabalho, com o amigo da escola. E, na verdade, a boa comparação é quando você se compara, é quando você começa a estar agindo de acordo com a melhoria que você precisa para você. Então, a primeira etapa, eu vou colocar mais uma vez, a gente vai ir mesclando aí os nossos slides. A primeira etapa é exatamente essa, é fazer um balanço geral, fazer uma autoavaliação, procurar entender o seu estado atual. Até para você imaginar onde você quer chegar. Eu gosto de uma frase, um provérbio, um pensamento que diz assim: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não tem objetivo, se você não tem metas, você, de fato, não tem sequer como avaliar os parâmetros de resultados ou não. Como ter uma meta? É você nada mais, nada menos entender onde você está hoje e aonde você quer chegar depois. Então, primeira etapa para você vencer em tempos de crise é esta dica. Faça um balanço geral. Eu quero passar para a segunda etapa, porque ela é um assunto que, de fato, vai fazer com que todos nós venhamos a crescer. Qual é essa etapa? É desenvolver uma atitude mental positiva. Eu até coloquei no slide, pare de reclamar. Qual é a diferença das pessoas na avaliação dos problemas? Que existem pessoas que avaliam os problemas, existem pessoas que estão no momento de crise, aí a gente pode falar de crise financeira, a própria questão da saúde pública e tal, a questão governamental, ou seja, você está afetado por um momento, de fato, que está te impossibilitando de viver a vida como você gostaria, só que existem pessoas que pegam esse momento, existem pessoas que procuram se estruturar nesse momento. Já existem pessoas que se ancoram, que se colocam no momento em que simplesmente a crise faz com que ela venha a se paralisar. E, na verdade, a crise ela pode te paralisar ou ela pode te impulsionar. Grande parte das pessoas que tiveram sucesso na vida, que progrediram, que conquistaram seus objetivos, tiveram uma crise, tiveram uma dificuldade, tiveram uma pandemia como essa que a gente está a falar e tantas outras coisas, aproveitaram esse momento de crise, procuraram alternativas e trouxeram melhorias para si mesmos. Então, a diferença básica de quem vai conseguir, de fato, vencer nesse tempo de crise é exatamente essa. É desenvolver uma atitude mental positiva. O que é uma atitude mental positiva? Não é simplesmente ficar repetindo o mantra, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não. É você procurar entender o que está errado que possa ser melhorado. E, às vezes, é como se fosse subir uma escada, um degrau. É um passo de cada vez. Por isso que eu sempre digo para você que está me assistindo agora, que um dos segredos de uma mente positiva, de uma atitude mental positiva, é exatamente você comemorar os seus resultados. A gente brinca assim, você imaginou, de repente, conquistar alguma coisa na sua vida pessoal. De repente, vamos dar um exemplo. Você imaginou ter uma melhoria na sua saúde. Então, você começa a melhorar a sua alimentação, você começa a cuidar mais dos seus exercícios físicos, algo nesse sentido. Aí você conquistou um pouco de, digamos assim, alguma conquista que você queria. Por exemplo, diminuir o índice de colesterol no seu organismo, abaixar um pouco a questão da glicose, alguma coisa assim nesse sentido. Os números dos seus exames médicos melhoraram, por exemplo. E aí o que a gente diz? Que você começa a ter uma atitude mental positiva. Que atitude é essa? É comemorar essa conquista e procurar o segundo passo. Então, este é o segredo, eu vou repetir, para que a gente venha fixar bastante. Eu sou muito didático, quem já assistiu aí alguma palestra minha sabe disso. Eu acho que a repetição ela é pedagógica e eu vou repetir para você. Desenvolva uma atitude mental positiva. Pare de reclamar. Existem pessoas que reclamam do governo,
reclamam dos vizinhos, reclamam do colega, reclamam do professor, reclamam... E, na verdade, a reclamação não produz resultados. A reclamação, ela produz uma rusga, ela produz um sentimento de inoperância, de inutilidade. É óbvio que, às vezes, você comenta o que está ruim até para você procurar alternativas, até para você melhorar. Mas um dos segredos de você vencer em tempos de crise é desenvolver uma atitude mental positiva, ok? Primeira coisa que a gente viu, então, foi fazer um balanço geral, fazer uma autoavaliação. A segunda coisa, desenvolver uma atitude mental positiva, diminuir o impacto da reclamação na sua vida. E vamos para o terceiro, para a terceira dica, para a terceira atitude ou a terceira habilidade que você precisa ter. É encarar os fatos e acontecimentos. Não adianta fugir. Nós temos duas opções de fato. Ou a gente assume a posição em que a gente está, ou a gente assume o desafio que a gente tem, ou a gente não vai conseguir superá-los. Então, esse terceiro item, essa terceira dica, essa terceira atitude que você deve ter é encarar os fatos e acontecimentos. Não adianta fugir, não adianta você ficar postergando. A procrastinação, eu não sei como é que se essa palavra é utilizada aí no português de Moçambique, mas aqui no Brasil a gente fala muito essa palavra. Procrastinação é você deixar para fazer depois, deixar para mudar depois, deixar para tomar a decisão depois, deixar para agir depois. Ela tem tirado a capacidade de muitas pessoas terem sucesso. Muitas pessoas. O sentimento que eu tenho é que muitos alunos, por exemplo, não são tão bem-sucedidos nas provas, nas avaliações, porque eles deixam para depois. Então, se a prova está marcada, por exemplo, se a avaliação está marcada para dia 20 de março, e ele começa a pensar naquilo no dia 15, sendo que hoje ele poderia já estar atuando no dia 14 de fevereiro. Essa procrastinação, essa necessidade que a gente tem de amanhã eu faço, semana que vem eu começo, é que está limitando a possibilidade de muitas pessoas terem uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso, uma vida de conquistas. Então, mais uma vez para você, o segredo, dos segredos de você, de fato, vencer em tempos de crise é esse. Encare os fatos e acontecimentos. Não adianta você fugir. Quanto mais você deixar para agir, quanto mais você postergar, mais dificuldade você vai ter. Nós temos que trabalhar como se fosse uma doença. Descobrir a doença, a enfermidade o mais rápido possível, para que o tratamento seja precoce. O tratamento que a gente está a falar aqui hoje é o tratamento de você sair da crise, de você ter uma vida feliz. Para isso, você precisa encarar os fatos, encarar os acontecimentos, e não adianta você fugir. Não adianta, por isso que eu disse, parar de reclamar. Não adianta, eu não vou fazer isso agora, vou deixar para depois. Depois eu começo um curso novo. Depois eu busco a minha qualificação. Depois eu invisto mais na minha saúde. Depois eu acompanho melhor o desempenho escolar dos meus filhos. Não. Encare os fatos e acontecimentos. Se você fizer isso, você está o quê? Minimizando o impacto da crise na sua vida, ok? Primeiro passo, então, para a gente vencer em tempos de crise, fazer um balanço geral. Segundo passo, desenvolver uma atitude mental positiva. Qual é o terceiro passo? Encare os fatos e os acontecimentos. Agora, eu quero passar para o nosso quarto, até para a gente otimizar o nosso tempo, porque o quarto item, ele fala de velocidade e atitude. Imagine que você identificou o seu problema, que seria, no caso, a etapa número 1, que você fez um balanço geral. Aí você começa a trabalhar sua mente, porque a sua mente vai dizer qual nível de engajamento que você vai ter ou não para resolver esse problema. Aí você até para de reclamar. Aí você encara os fatos e acontecimentos, ou seja, você acaba entendendo que a situação exige alguma atitude sua, mas as coisas não acontecem. Então, eu coloquei esse quarto passo, essa quarta etapa para você ter, que é ter velocidade e atitude. Então, velocidade e atitude são coisas fundamentais para você. Eu até juntei as duas palavras, né, como se fosse uma coisa só,
velocidade e atitude. Ela é fundamental você ter essas duas coisas simultaneamente. Quando você tem velocidade, quando você tem atitude, você acaba, tem uma linguagem que a gente usa, é o seguinte, pegando o fio da meada, ou seja, encaixando as coisas na hora certa. Com certeza, você que está assistindo agora essa live, esse conversatório do Colégio Mundial de Moçambique, já tomou alguma decisão quando não adiantava mais nada. Concorda comigo? Com certeza você já acordou tarde demais. Não sei se já aconteceu com alguém de você perder a hora, por exemplo, pela manhã, de acordar para estudar ou trabalhar, ou alguma tarefa, e aí você corre e faz de tudo, mas não adianta mais. A verdade é uma só. O que falta para muitas pessoas é velocidade, é agilidade nas tomadas de decisões. Existem coisas que não podem ficar para amanhã. Existem decisões que elas estão no campo do resultado imediato. Nós, quando traçamos metas de curto, médio e longo prazo. Então, observe que nós estamos falando de um curto prazo, de um médio prazo e de um longo prazo. Na verdade, a gente poderia facilitar esse entendimento quando a gente diz que são coisas urgentes, coisas importantes e coisas necessárias. Quando preste atenção aqui para você receber um ensinamento. Quando eu estou focado só nas coisas de curto prazo, eu estou focado só naquelas coisas que são urgentes. Normalmente, nós lidamos isso aí no meio da administração, eu sou administrador de empresas por formação, nós lidamos no período de 3 a 6 meses. Então, é o curto prazo, é o que eu quero agora para o primeiro semestre de 2021. O médio prazo, nós estamos falando de 6 meses a 2 anos. Então, são coisas que eu espero para o final desse ano e para o ano de 2022. E o longo prazo são coisas de 2 a 5 anos, e quando a gente trata de grandes empresas e instituições, a gente pode falar até de um prazo maior, como, por exemplo, de 2 a 10 anos. Qual é a diferença da pessoa que vai conquistar o seu objetivo, da pessoa que vai vencer em tempo de crise? Ele está atuando nas coisas de curto prazo, porém ele está preocupado com as coisas de médio e longo prazo. Porque senão fica aquela coisa que nós utilizamos, uma linguagem também que eu acho interessante, quando diz que nós ficamos apagando incêndio o tempo inteiro, ou seja, nós estamos o tempo inteiro atarefados, muitos de nós extremamente ocupados, porém não temos tempo de planejar a nossa vida, de organizar os nossos objetivos, de entender quais metas que nós temos. Então, eu quero falar sobre atitude, porque ter o conhecimento e ter a habilidade, são coisas inerentes ao processo da vida. Mas existem pessoas, e você conhece, que têm o conhecimento e têm a habilidade, mas não têm atitude. Sem a atitude, as coisas não andam. Existem pessoas que têm teorias incríveis, que têm currículos profissionais, educacionais maravilhosos, com ótima formação, mas não têm atitude. Já existem pessoas que têm pouca formação e pouca base, porém têm atitude. E aí são pessoas altamente empreendedoras, são pessoas de sucesso, porque muitas vezes fazem na brecha de quem não tem esse comportamento. Então, velocidade e atitude também são dicas fundamentais para a gente ocupar o nosso espaço e vencer em tempo de crise. Você que ligou agora aí, começou a acessar agora esse conversatório, nós estamos falando sobre como vencer em tempos de crise, habilidades e atitudes que você precisa ter para passar por esses momentos. E a gente já falou de fazer uma autoanálise, eu até coloquei aí como um balanço geral. Já falamos de desenvolver uma atitude mental positiva, que é parar de reclamar. Já falamos de encarar os fatos e acontecimentos, não adianta você fugir. E já falamos também de velocidade e atitude. Mas eu quero passar, porque o nosso tempo é escasso, para o nosso quinto passo, que eu acho que também vai colaborar conosco, que é inovação e criatividade. Como que eu vou sair de uma crise? Neste momento, passamos por uma crise global, é uma crise mundial, em que uma pandemia mudou conceitos, uma pandemia trouxe novas regras, trouxe novos parâmetros, inclusive de convivência social, em que muitas vezes, dependendo do espaço, nós estamos tendo que migrar muita coisa para o online.
a gente encontra uma dificuldade maior de interação entre as pessoas presencialmente falando, e aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que inovar e ter criatividade. A criatividade, ela é uma coisa que muitas vezes ela é tolhida na infância. Muitos pais, muitos professores acabam limitando a criatividade das crianças porque as crianças acabam indo além demais. E o que é um desafio para nós hoje? É você resgatar esse espírito empreendedor, você trazer de volta essa habilidade, essa capacidade de desenvolver soluções através da inovação, e que isso possa, de certa forma, suprir uma necessidade. Exemplo, quando uma criança ela é pequena e ela não tem um brinquedo adequado para ela, o que ela faz? Ela cria o seu brinquedo. Eu mesmo estive várias vezes em Moçambique, em Tete, vendo crianças chutando bolas que não eram bolas. Sacolas cheias de algum tipo de produto enrolada em um perfil de bola. Eu vi também em Moçambique crianças empurrando carrinho que não eram carrinhos montados de madeira, de plástico, de alguma outra coisa, imitando o carrinho. O que é isso? Isso é inovação. Isso é criatividade. Observe que a inovação, a criatividade, ela não tem muito a ver com a questão das condições em que você tem. Porque existem pessoas que dizem assim, mas como inovar se não tem um laboratório profissional? Como inovar se não tem as ferramentas necessárias? A inovação e a criatividade têm muito mais a ver com uma predisposição em buscar soluções, estratégias, do que com ferramentas disponíveis. Então, inovar é buscar alternativas, é tirar algo da mente, algo da sua experiência, para que você possa, de fato, buscar soluções. A verdade é que nós deveríamos nos perguntar o tempo inteiro como fazer com esse problema, como fazer nessa crise. E aí você tem um tempo, uma dedicação de esforços. Eu gosto de uma palavra em inglês que é muito utilizada no meio empresarial corporativo, chamada brainstorming, que é tempestade de ideias, em que você busca as ideias e depois você faz um filtro. É óbvio que tem muita coisa que não vai fazer sentido, mas você coloca tudo dentro e faz um filtro, ou seja, pega aquilo apenas que de fato vai produzir resultado e é uma coisa de fácil aplicação, porque também não adianta você estar assistindo agora esse conversatório e você vir com uma ideia mirabolante que vai mudar o mundo. Provavelmente você vai mudar o mundo, mas aquilo é uma coisa que vai demorar tempo, vamos ter estágios de aplicação dessa ideia. Então, o que nós mais precisamos? De pensar global e agir local. Então, eu penso num todo, eu penso numa solução coletiva, mas a minha atuação, a minha inovação, a minha criatividade começa dentro da minha casa, começa dentro da escola, começa dentro do trabalho. E a gente começa num processo de avanço. Esse avanço produz resultados e os resultados vão trazendo novas inovações, novas criatividades, novas mentes começam a interagir. Inclusive, eu quero aqui fazer um parêntese nesse bate-papo nosso, em que muitas vezes a inovação e a criatividade ela é tolhida, ela é limitada porque a pessoa que tem esse espírito de inovação, a pessoa que é criativa, a pessoa que tem o espírito empreendedor, ela conta as suas coisas para os colegas. E quantos de nós deixamos de buscar uma solução exatamente porque alguém disse que não ia dar certo? Se a gente for buscar os grandes nomes da invenção do mundo hoje aí, nós vamos estudar nos anais da história pessoas que tentaram 1, 2, 10, 20, 5, 100, 1000 vezes, né? Por exemplo, Thomas Edison, né, o inventor da lâmpada, a história diz que ele tentou várias e várias vezes. Aqui no Brasil temos Santos Dumont, que foi inventor da aviação, né? Quando ele criou os seus primeiros aviões, ainda de maneira bem incipiente, elementar, há muitos anos atrás, ele não foi o primeiro avião que saiu voando perfeitamente, não. Ele caiu várias e várias vezes, perdendo todo o seu trabalho e se machucando, inclusive, correndo risco, mas ele tinha um processo de inovação, ele tinha uma criatividade, ele tinha algo novo, tinha uma ideia. Quero te desafiar, por menor que seja, você não precisa inventar a lâmpada como o Thomas Edison, nem o avião como o Santos Dumont,
mas é buscar o quê? Buscar ferramentas para você solucionar o seu problema. A solução, ela vem de você. Muitos esperamos do Colégio Mundial, do governo, do presidente, enfim, nós temos que buscar a solução. É óbvio que suporte é fundamental, mas a estratégia, a solução, ela vem de você. Então, para a gente voltar aqui, o número 5 do das nossas dicas seriam exatamente essa. Inovação e criatividade é o caminho. Mas eu quero trazer a nossa sexta dica, para a gente já entrar na reta final aqui da nossa conversa. Eu acho que a gente pode ser bem objetivo e prático e também não ser cansativo, é investir em sua capacitação pessoal e profissional. Está provado que a pessoa que investe em qualificação pessoal e profissional, que ela se capacita melhor, ela supera melhor o momento de crise. É óbvio que nós temos recursos limitados. Provavelmente você não tem muito capital para poder estar investindo em uma série de fatores, e aí você tem as suas prioridades. De toda a prioridade que você possa ter, o Abraham Maslow, né, grande psicólogo americano, inventou a pirâmide das necessidades humanas, em que Maslow fala, na base da pirâmide, por exemplo, da questão das necessidades fisiológicas. Primeiro você supre a sua sede, a sua fome, né, estar bem com o seu corpo, daí a palavra fisiologia, né? Depois ele fala das necessidades de segurança e vai falando das necessidades sociais até chegar no topo da pirâmide com as necessidades de autoestima, de você se sentir bem. Sabe qual é a melhor necessidade que você possa ter nesse momento de crise em que a gente está passando, nesse momento de preocupação? É você investir na sua capacitação pessoal e profissional. Porque aí você vai ter condições de ter resistência, de ter resiliência, que é uma capacidade de superar a adversidade, e aí vai estar preparado para os novos desafios. Existem pessoas que no meio da crise param. Por que para? Porque não está preparado, não está qualificado. É claro que você que está me assistindo agora tem essa preocupação, tanto que você está dedicando parte do seu tempo para assistir essa videoconferência, esse conversatório. E eu estou aqui no Brasil, mais de 5 mil quilômetros de distância de você, mas compartilhando um pouco de conhecimento. Agora, dissemine isso. Venda essa ideia. Vamos estudar, vamos investir, vamos gastar todo o recurso possível com educação. Porque a educação não é despesa, a educação é investimento. Temos que colocar isso na nossa mente uma vez por todas. Quem vai superar a crise é quem tiver uma formação melhor, quem tiver mais qualificação, quem entender melhor o que está a se passar hoje na sociedade, na humanidade. Então, quer um segredo para você vencer em tempo de crise? É esse segredo número 6. Invista em capacitação profissional e em capacitação pessoal. Quando você lê um livro, quando você assiste a uma palestra de alguém que tem mais experiência do que você, que vai compartilhar algum conhecimento com você, você está se qualificando, você está se preparando para a crise. E as crises, elas são inevitáveis, porque vai acabar a Covid-19, vai acabar essa pandemia do coronavírus, e daqui a um tempo vai vir uma outra crise. Se não for uma crise na área da saúde, vai ser uma crise econômica, vai ser uma crise social. Então, não podemos nos iludir achando que as coisas têm tempo resolvido ou que as coisas vão acabar, porque a todo momento, nós somos surpreendidos com uma notícia nova, com informação nova, com uma tecnologia nova. E o que nós precisamos? É nos preparar. Então, a dica para você é essa. Invista na sua qualificação, na sua capacitação pessoal e profissional. E eu quero concluir passando para você a nossa 7ª e última dica de hoje, onde eu falo de se envolver com as pessoas certas e absorver o máximo do conhecimento. Deu para você ler aí? Se envolva com as pessoas certas e absorva o máximo de conhecimento. Grande parte das pessoas que sucumbem na crise, grande parte das pessoas que, como a gente diz aqui no Brasil, jogam uma toalha na crise,
Grande parte das pessoas que não conquistam seus objetivos é porque elas se envolveram com pessoas erradas. Eu sempre brinco assim, os seus melhores amigos têm que ser pessoas melhores do que você. Quando você tem o seu círculo de relacionamento mais próximo, quando as pessoas que estão mais próximas aos seus filhos, aos seus pais, são pessoas que culturalmente, capacitalmente, ou a sua capacidade é menor do que a sua, dificilmente você evolui. Você tem oportunidades, por exemplo, eu quero deixar essa dica, de se envolver com os seus professores. Seja o melhor amigo dos teus professores, seja o melhor amigo dos teus pais, as pessoas, os avós, as pessoas que têm experiência de vida, que têm história para contar. Nós temos uma geração que os jovens não querem mais conversar com os velhos, muitas vezes nem respeitar os mais velhos. E é exatamente o contrário, eles viveram o que nós não vivemos. É a escola da vida, que é a melhor escola do mundo. Às vezes, o seu pai, o seu avô, um tio seu, um membro da sua família, não teve uma boa graduação, não estudou, ou não chegou a uma universidade, algo no sentido, nesse sentido, porém ele tem a escola da vida, ele já viveu, ele já passou por experiências que você não passou. Então, um dos segredos de você vencer na crise é se envolver, é se relacionar com pessoas certas, com pessoas melhores do que você, com pessoas com mais habilidades do que você, não necessariamente conhecimento teórico, não, conhecimento acadêmico. Estou a falar de experiência, de conhecimento de vida. E aí eu dou a dica, eu vou até colocar aqui novamente, só para fixar, é de você absorver, porque também não adianta nada você se envolver com as pessoas boas, você estar com elas, você interagir com elas e você não absorver o conhecimento que elas têm. Porque é como se você estar numa praia e não entrar na água. Não faz sentido. Você só vai ter foto, a selfie bonita, maravilhosa, mas você não usufruiu daquela ferramenta, daquele benefício, daquela experiência. Quando eu falo de absorver, estou falando de sugar, de gastar tempo conversando, tempo aprendendo, tempo trocando ideias do que deu certo, do que não deu. E aí sim, nós vamos ter uma capacidade de superar a nossa crise. Então, eu espero que tenha sido muito objetivo para você nesses 30 minutos de conversa, passando essa receita, esses 7 caminhos para você superar a crise, 7 habilidades que você precisa ter para lidar em tempos de crise. Eu vou reforçar aqui para a gente terminar, eu já falei aqui no início que a repetição é pedagógica, eu vou falar para você esses 7 passos que nós conversamos. O primeiro passo é fazer um balanço geral, é fazer uma autoavaliação. Em que posição que você está, desenvolver os seus objetivos e metas. Cuidado que objetivo é uma coisa, meta é outra. Objetivo é um propósito, meta é quando você quantifica o propósito. Exemplo, eu tenho o objetivo de ter um carro. Ok, é um objetivo. Agora, qual é a meta? Eu tenho o objetivo de ter um carro até 2022. Esse carro vai custar $5.000 e eu vou ter que fazer isso, isso e isso para eu chegar no meu objetivo. Aí você começa a ter as suas metas. Então, meta é o passo a passo. O objetivo é o propósito, é o desejo, ok? Número 1, então, a gente falou fazer um balanço geral, uma autoanálise. Número 2 é você desenvolver uma atitude mental positiva. Parar de reclamar. Começar a ver que a crise também é uma oportunidade e que a crise tem um aprendizado. Terceiro passo que a gente já viu aqui, encarar os fatos e acontecimentos. Não adianta você fugir. Quarto passo, velocidade e atitude. Quinto passo, inovação e criatividade. Qual é o sexto passo que a gente viu nessa noite de domingo? Investir na sua capacitação pessoal e profissional. E para a gente terminar, o sétimo passo que a gente acabou de conversar é se envolver com pessoas certas, se envolver com pessoas melhores do que você e absorver o máximo de conhecimento dessas pessoas. Eu te garanto uma coisa, para a gente encerrar, não sei se tem alguma pergunta ou algum comentário. Se você seguir esses 7 passos, você vai superar esse momento de crise. E a crise, muitas vezes, ela é uma crise interior. É você que não acredita em você. É você que não confia em você.
É você que não quer gastar tempo com você, que às vezes a gente gasta tempo, a gente perde tempo com a rede social, com conversas que não vão acrescentar em nada, com a prática de atividades que não vão fazer com nenhum tipo de diferença na sua vida. E na hora que a gente mais precisa, que é pensar na gente, que é cuidar do nosso futuro, e o nosso futuro não é 2023, nem 24, nem 25, o nosso futuro começa hoje. A atitude que você tem hoje vai refletir amanhã na sua posição. Então, se você quer ter muito conforto amanhã, te dá uma dica, muito esforço hoje. Se você quer ficar tranquilo hoje, pode ter certeza que você vai ter dificuldade amanhã, tá bom? Se você seguir esses 7 passos, eu tenho certeza que você tem tudo para superar essa crise, para ser feliz e para conquistar os seus objetivos. Esse é o recado que eu tenho com muito carinho para você e que você possa estar melhor hoje do que você esteve ontem e amanhã melhor do que você está hoje. Muito obrigado. Matias, eu volto para você. Muito obrigado, Rodrigo, pelas dicas que o senhor nos deu sobre como superar a crise. Eu acho muito importante e necessário nas vidas das pessoas para que possam afrontar as crises que se possam manifestar nas vidas deles, em qualquer aspecto, pode ser econômica, como a atual que nós estamos vivendo, que está associada ao sistema sanitário a nível mundial. Então, das 7 dicas que nos mencionou, eu gostei muito da terceira, da quarta, da quinta e da sexta, né? A terceira que fala sobre encarar os fatos e acontecimentos, né? Sobre a importância que requer assumir a posição, o desafio que a gente tem e não fugir dos problemas que tem na sua frente, porque é normal que as pessoas, quando têm um problema, fazem o seu maior esforço para evitar esse problema, mas o que eles não sabem é que mais tarde ou cedo esse problema pode ir na contra deles e pode gerar algum tipo de conflito que se possa manifestar na vida da pessoa. E geralmente um problema que não se resolve no dia e no momento que se apresentou, a mediano ou a largo prazo pode ter consequências muito desagradáveis na vida da pessoa. E há vários psicólogos reconhecidos a nível global que defendem esse tipo de postura, mas que não está necessariamente associado a crise, senão conflitos pessoais que estão associados aos pensamentos negativos, a um conflito que sucede nas vidas deles e que não resolvem e a largo prazo possa explodir e afetar a vida da pessoa. Tais são Freud e Carl Gustav Jung, né? Outro que eu gostei muito é da 5, que fala sobre a inovação e a criatividade. E algo muito interessante que o senhor disse é que isso é algo que se começa a gerar durante a infância, mas geralmente, quando uma pessoa chega a certa idade, esse espírito criativo, esse espírito inovador desaparece. E quem geralmente são os culpáveis? Os pais, os professores, que destruíram isso, que não acharam que o seu filho ou o seu aluno podiam passar e superar isso e acabaram destruindo esse espírito da criança, né? Então, em frente a isso, eu tenho uma pergunta que é como fomentar a criatividade e esse espírito inovador na nova geração. Então, muito válidas as suas observações. Eu acho que é importantíssima essa questão de encarar os fatos e acontecimentos que você colocou, né? Eu acho fundamental, Matias, deixar claro uma coisa. Nós somos uma geração do fast food, da coisa rápida. Então, se você pegar, por exemplo, 10 tarefas para fazer e tiver 5 tarefas fáceis, 3 médias e 2 difíceis, a tendência nossa é fazer as 5 fáceis primeiro, depois as 3 médias e deixar as 2 difíceis por último. E isso nada mais é do que uma fuga, uma tentativa de se livrar do problema. E, na verdade, muitas vezes, aquelas coisas difíceis acabam não sendo executadas e muitas vezes era onde que você mais ia se desenvolver. Então, acho fundamental você dar valor ao que é mais difícil e resolver o problema, como você mesmo disse. Em relação à criatividade e inovação, eu acho que tem muito a ver com a questão do incentivo. De repente, hoje os pais, os professores querem aplicar uma fórmula pronta. Nós somos a geração da múltipla escolha. Qual que você escolhe? A, B, C, D ou E? 1, 2, 3, 4 ou 5. Quanto mais nós trazermos questões discursivas para a sala de aula, quanto mais atividades lúdicas nós tivermos, quanto mais produção textual nós realizarmos, quanto mais experiências físico-químicas que nós conseguirmos, mais inovação, mais criatividade nós vamos ter.
E o pai e a mãe precisam começar isso em casa, porque muitas vezes, Matias, eles terceirizam isso para a escola. E a escola fica com uma, desculpa a expressão, com a bomba na mão, pronto para explodir, de ter que fazer tudo. E a educação, você sabe que ela começa em casa. O colégio traz o conhecimento e a formação, mas a educação ela começa em casa. Então, se os pais que estão agora nos acompanhar começarem a incentivar a criatividade dos filhos em casa, começarem a trazer é, é, estratégias para que os filhos montem os seus próprios brinquedos, para que eles criem as suas próprias rotinas, para que eles desenvolvam até mesmo coisas banais, por exemplo, na parte da alimentação. Quantos pais, às vezes, afastam os filhos da parte da culinária, da cozinha, porque é perigoso, tal, o fogão, mas, na verdade, você deveria interagir com o seu filho, com um alimento, com uma situação diferente, com uma ferramenta que ele possa estar conhecendo desde cedo. Então, ele vai desenvolvendo uma criatividade que nada mais é. A palavra criatividade, a gente acha que é fazer algo novo, né? Não, é buscar a solução com o que você tem. Isso é ser criativo. Então, acho que o primeiro passo é isso, é começar a formação, o incentivo à cultura do novo, usando as ferramentas que se tem enquanto é bem cedo. E não tolir isso ao longo da adolescência, que é o que normalmente acontece. A gente fica novamente aquela geração do que é mais fácil, do que é rápido. As crianças hoje não têm paciência para nada. Eu sei que eu tenho um filho de 8 anos, que é uma criança maravilhosa, que é o Davi, porém ele quer tudo na hora dele, quer tudo rápido. Então, assim, nós precisamos desenvolver essa inovação e começar em casa. Em casa é onde que as coisas começam. Muito obrigado, Rodrigo, pelo conhecimento que você tem nos dado. E antes de ir finalizando, queria convidar os nossos telespectadores, se tivessem alguma pergunta ou algo do estilo, que possam escrever no comentário para que eu possa fazer ao Rodrigo. Então, antes disso, também queria falar um pouquinho sobre a sexta dica, que é sobre investir na sua capacidade pessoal e profissional. Isso é muito interessante porque eu tenho visto tanto em meus companheiros da universidade, como aqui em casa com meus irmãos, que muitas vezes é difícil investir dinheiro, investir economia na sua própria capacitação pessoal. Preferem gastar dinheiro em coisas secundárias, né, como jogos, comida, coisas que eles já mais tarde ou cedo possam deixar, e esse dinheiro que investiram e não aproveitaram, poderiam ter usado essa mesma economia para se inscrever em cursos ou comprar um livro. E isso é geralmente as pessoas da minha idade, a minha geração, preferem negligenciar aspectos que estejam associados ao investimento pessoal deles e preferem comprar coisas e conseguir coisas que não sejam tão produtivas para eles, né? E isso, inclusive, gera um impacto no futuro. Porque se eu tenho um recurso hoje, seja qualquer que seja, limitado ou não, e eu compro um tênis caro de marca e tenho todos os jogos possíveis, os melhores equipamentos, né, os PlayStation, os Xbox e tudo, e faço e aconteço, automaticamente eu estou vivendo hoje. Mas se eu invisto na minha formação, na minha qualificação, eu vou ter possibilidade de ter uma carreira profissional mais bem sucedida, porque a gente está falando de um mundo extremamente competitivo, e automaticamente eu vou ter mais conforto amanhã. Daqui a pouco eu me formo, eu entro numa universidade, eu consigo um trabalho, e, consequentemente, é óbvio que as coisas, às vezes, de adolescente, de jovem, talvez não vai me interessar mais. Mas a família, depois os filhos, vão ter condições melhores de também investir na sua qualificação. Então, Matias, é um ciclo. Pouco investimento, pouco retorno. Muito investimento, muito retorno. Só que a gente gasta energia de tempo, porque quando eu falo investimento, às vezes as pessoas estão ligadas apenas à questão financeira, mas eu falo, inclusive, investimento de tempo, porque você passa 3, 4 horas num dia jogando no celular ou sei lá, no jogo aí, eletrônico, e você não consegue ler um livro, e você não consegue fazer um curso online gratuito, automaticamente esse resultado vai te impactar no curto e no médio prazo. Isso é óbvio disso. Então, o que pode mudar uma sociedade é o conhecimento. O que pode mudar uma família é o conhecimento. E por isso que eu falo que a gente tem que investir. Foi a nossa sexta dica, na nossa qualificação pessoal e profissional. Muito obrigado, Rodrigo. E tenho uma pergunta que diz que tem gente na sociedade que apresenta um estilo de vida que está associado a um tipo de reclamação permanente.
Então, o que é que nós, como sociedade ou como irmão, pai, podemos fazer com essas pessoas? Primeiro passo é dizer para essa pessoa o quanto esse estilo de vida lhe faz mal. É ser sincero. Você diz assim, olha, eu tenho uma vida, eu tenho um monte de desafios pela frente, eu não gosto nem de falar problemas, eu tenho um monte de desafios para resolver, e esse seu estilo pessimista, negacionista, voltado para problemas, não me faz bem. Então, me traga notícias boas, me fale coisas positivas. Eu estou eliminando da minha vida pessoas que vivem reclamando. Você é uma delas. Portanto, tenha uma conversa franca com essa pessoa, diz, olha, eu preciso estar perto de pessoas otimistas. Tem uma palavra, Matias, chamada entusiasmo. A palavra entusiasmo, no grego, no original, significa enteos, que é ter um Deus dentro de si. Óbvio que é um Deus com letra minúscula, mas é ter uma força dentro de você. Por isso que uma pessoa entusiasmada, ela tem uma força, ela tem uma energia. A pessoa desanimada, a pessoa pessimista, a pessoa que só reclama, ela também tem isso. Ela passa para você uma energia negativa, uma coisa pessimista, uma coisa de que não vai dar certo, de que você é ruim, que a pandemia vai acontecer, que vai acabar com a economia, que vai morrer todo mundo. E aí você entra naquele caminho sem volta, que é o desânimo. E o desânimo tira a sua força. Elimine pessoas desanimadas do seu círculo de relacionamento. Eu sei que é difícil, que algumas convivem muito perto de você, mas deixe claro para essas pessoas que você é uma pessoa otimista, que você é uma pessoa entusiasmada, que você quer focar naquilo que te traz esperança. E aí, essas pessoas precisam se adequar à sua nova realidade e não podem mais te influenciar. Muito obrigado, Rodrigo. Parece que até o momento não temos mais perguntas. Então, para fechar este programa, queria agradecer uma vez mais a sua participação e o seu tempo para falar sobre esse tema que é tão importante, que é sobre os passos que nós podemos fazer para superar a crise. Então, uma vez mais, muito obrigado, Rodrigo. E não sei se tem algo que queria falar. Eu só queria agradecer a Sheila, agradecer a Javiera, a toda a família, mandar um abraço especial para todos de Moçambique, de Tete, todos aqueles que estão nos acompanhando, dizer que é uma honra, um prazer muito grande estar com vocês. Sempre que precisarem, estou inteira disposição. Muito obrigado mesmo, um abraço para todos. Muito obrigado, Rodrigo. Agradecemos a presença dos nossos telespectadores e vos convidamos uma vez mais ao nosso próximo conversatório, que é na quarta-feira, à mesma hora. Muito obrigado, até logo.